O enriquecimento de urânio é um processo de aumento de concentração do isótopo 235 do urânio em uma amostra. Apenas o urânio enriquecido pode ser utilizado para a produção de energia em usinas e para a fabricação de armas nucleares. Já há algum tempo, o termo enriquecimento de urânio voltou a tomar as manchetes na internet, especialmente após os Estados Unidos atacarem instalações nucleares iranianas. Mas você sabe o que é de fato o enriquecimento de urânio? Fique até o final do vídeo e entenda. Este é o Ciência de Fato, o seu canal no YouTube de ciência além da curiosidade. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe o vídeo. O urânio se apresenta na natureza em duas formas isotópicas, o urânio 235 e o urânio 238. Apenas o isótopo 235 se presta para a geração de energia nuclear em usinas e para a fabricação de armas nucleares. Contudo, em toda amostra natural de urânio, apenas 0,7% é do urânio 235, sendo o restante urânio 238. Nessa concentração, o urânio não pode ser utilizado para a geração de energia e muito menos na produção de artefatos nucleares. Lembremos que os átomos são constituídos por um núcleo contendo nêutrons e prótons e por uma eletrosfera onde se encontram os elétrons. Átomos de um mesmo elemento químico possuem sempre o mesmo número de prótons no núcleo, denominado número atômico. A massa de um átomo é definida pelo seu número de massa, que representa a soma do número de prótons e do número de nêutrons. É fato que existem átomos de um mesmo elemento químico que possuem diferentes números de nêutrons. Esse fenômeno é chamado isotopia, e os elementos químicos que apresentam essa propriedade são chamados isótopos. Por exemplo, o carbono 12 possui 6 prótons e 6 nêutrons, tendo o número de massa igual a 12, formando um núcleo estável. Já o carbono 14 possui 6 prótons e 8 nêutrons, tendo o número de massa 14, que é instável e apresenta radioatividade. Dizemos então que o carbono 12 e o carbono 14 são isótopos. Esse fenômeno também acontece com o urânio, que é um elemento químico de número atômico igual a 92. Temos o urânio 238, com 146 nêutrons no núcleo, e o urânio 235, com 143 nêutrons no núcleo. O isótopo do urânio capaz de produzir energia por fissão nuclear é o isótopo 235. Como já dissemos, acontece, no entanto, que na natureza apenas 0,7% do urânio é o isótopo 235, sendo o restante 99,3% urânio 238. Foi o físico italiano Enrico Fermi que em 1932 observou que átomos bombardeados por nêutrons resultam em átomos de outros elementos químicos com núcleos radioativos. Em 1938, Otto Hahn e Fritz Strassmann bombardearam o urânio com nêutrons e constataram a presença de átomos de bário como produtos da experiência. Em diversos países foram realizadas experiências similares, levando os cientistas às seguintes conclusões. Primeiro, o urânio 235, quando bombardeado por nêutrons, sofre fissão nuclear, ou seja, a divisão do núcleo, originando 2 átomos radioativos. Além dos 2 átomos fragmentos, 2 ou 3 nêutrons são liberados em cada fissão. E por último, em cada fissão, uma espantosa quantidade de energia é liberada. Para justificar a tremenda quantidade de energia, era plausível invocar a famosa equação de Einstein, E igual a mc². Portanto, os produtos da reação têm massa menor que os mesmos componentes antes da fissão. As possíveis aplicações militares da energia atômica logo passaram a ser discutidas em todos os países. Nos Estados Unidos, estudos sobre as possíveis abordagens e problemas foram realizados com o apoio governamental em 1940. Esses estudos produziram resultados promissores e culminaram em junho de 1942 com a decisão do governo americano de empreender um grande esforço para desenvolver a bomba atômica. Laboratórios de várias universidades vinham há algum tempo estudando possíveis abordagens para a separação dos isótopos de urânio. A escolha foi reduzida no final de 1942 a 2 métodos: o processo eletromagnético e o processo de difusão gasosa. As primeiras operações de separação de isótopos de urânio ocorreram no outono de 1943, utilizando o processo eletromagnético num aparelho chamado calutron. O urânio utilizado na bomba
de Hiroshima veio desse processo. Em menos de um ano, a difusão gasosa provou ser um processo viável e mais barato do que o processo eletromagnético. Outro método para a separação dos isótopos 235 e 238 do urânio é o método da centrifugação, sendo hoje o mais comum entre as diversas nações com programas nucleares, tais como a Rússia, Japão, China, Coreia do Norte, Irã e Brasil. Vamos entender por que é necessário enriquecer o urânio. Em 1939, Enrico Fermi afirmou que seria possível criar uma reação em cadeia, onde os nêutrons resultantes da desintegração do urânio 235 poderiam incidir em outros átomos. Já o isótopo urânio 238, ao receber um nêutron energético, o absorve, transformando-se em urânio 239, que termina por se transformar no plutônio 239 após a emissão de duas partículas betas. Uma partícula beta nada mais é do que um elétron. Vemos então que para ter uma reação em cadeia é necessário obter urânio constituído apenas do isótopo 235, já que o isótopo 238 não é físsil. Além de não ser físsil, também absorve os nêutrons resultantes da emissão do isótopo 235. E é aí que começa a dificuldade. Como os isótopos de qualquer elemento têm exatamente as mesmas propriedades químicas, nenhum processo químico é capaz de separá-los. A solução encontrada foi transformar o urânio em um gás, o hexafluoreto de urânio, e forçá-lo a sofrer um processo de difusão diferencial. Lograram êxito dois processos de enriquecimento, por difusão gasosa sob pressão e por centrifugação. O flúor 19, utilizado no composto hexafluoreto de urânio, só tem um isótopo, então a diferença na massa molecular entre as moléculas do gás é devido apenas à massa do urânio. No enriquecimento por difusão gasosa, o hexafluoreto de urânio é forçado a passar por uma placa porosa. Como o hexafluoreto de urânio 235 tem massa molecular ligeiramente menor, ele tem maior velocidade e atravessa mais rapidamente a placa do que o composto hexafluoreto de urânio 238. No entanto, a execução prática dessa separação é muito trabalhosa. O princípio da difusão diferencial está fundamentado na teoria cinética dos gases, que estabelece que em um processo de difusão isotérmica, as velocidades moleculares estão na proporção inversa da raiz quadrada das massas molares. A massa molar do hexafluoreto de urânio 235 é 349 gramas por mol, e a do hexafluoreto de urânio 238 é 352 gramas por mol. Assim, a razão entre as velocidades moleculares dos dois isótopos é de apenas 1,0043. Através desse processo, consegue-se obter o hexafluoreto de urânio 235 com um alto grau de pureza. Contudo, devido à pequena diferença na velocidade de difusão dos dois isótopos, o processo todo é pouco eficiente e deve ser repetido em muitos estágios, podendo chegar até 4.000 estágios para se obter um grau de pureza de 90% necessário para se construir uma bomba atômica. Outro processo, o enriquecimento de urânio por centrifugação, tem por base o fato de que o gás do hexafluoreto de urânio 235 é ligeiramente menos denso do que o gás do isótopo 238. Sabemos que, sob a ação da gravidade, um líquido ou um gás menos denso tende a ficar no topo de seu recipiente e o mais denso na base. Se o gás contiver dois isótopos de massas molares M1 e M2 e CK0 é a proporção entre as duas quantidades presentes no eixo da centrífuga, a proporção na periferia K é dada pelo fator de separação alfa, em que R é o raio do cilindro, ômega é a velocidade angular ou taxa de rotação da centrífuga, T é a temperatura do gás e R é a constante universal dos gases. Novamente aqui, a diferença de densidade é minúscula e deixar o gás sob a ação da gravidade levaria anos para separá-los adequadamente. Para acelerar o processo, o gás é sujeito a uma gravidade artificial criada dentro de centrífugas que giram a uma rotação extremamente alta, tão alta quanto 50.000 rotações por minuto, o que para um cilindro de 10 centímetros de raio dá origem a uma gravidade artificial de até 300.000 Gs, em que G é a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Com centrífugas em alta rotação, o processo de separação do urânio 235 e 238 é muito mais rápido.
Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo e deseja ver mais vídeos como este, por favor curta, compartilhe e comente. Não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.